Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 16 de julho, terça-feira. Estamos lendo aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o verso 17. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Atos 16 é o capítulo que mostra a viagem missionária agora do apóstolo Paulo, agora com Silas, depois daquele desentendimento com Barnabé. Paulo está viajando com Silas e tem uma chamada para a Macedônia. Eu estou aqui olhando o capítulo e chega a Filipos, passando por alguns lugares, chega à cidade de Filipos. Era uma colônia. É um distrito da Macedônia, uma colônia romana. Portanto, não é um ambiente de judeus, propriamente, se bem que os judeus estavam espalhados, né? Por causa da diáspora. Mas era uma predominância romana, uma colônia romana, a cidade de Filipos. Mais tarde, Paulo escreve aos Filipenses, como os irmãos bem sabem. E tem aqui a conversão da Lídia, que num dia de sábado, apóstolo Paulo prega, fica hospedada na casa da Lídia. Tem um episódio, que é esse que nós vamos refletir, que tem a ver com a expulsão de um demônio de uma moça, entre aspas, adivinhadora ou prognosticadora, e por conta desse, entre aspas, também exorcismo, né, o apóstolo Paulo e o Silas foram presos. E aquela passagem tão bonita, né? Que presos, por volta da meia-noite, cantavam louvores, oravam a Deus, um testemunho muito eloquente, né? E diz que os presos o ouviam até que veio um terremoto e libertou a todos. E no desespero do carcereiro responsável por aquela prisão, teve a conversão do carcereiro e de toda a sua família, o batismo dessa família e tudo isso, né? E depois Paulo nos dá aquela lição de como um crente pode sim fazer uso dos seus direitos civis, né? Como ele fez uso do direito por ser um cidadão romano. E então é esse capítulo fantástico, capítulo 16 de Atos. Então o que que acontece aqui quando Paulo liberta essa jovem? Qual era a rotina dessa moça? Vamos falar aqui bem rapidinho. Era uma escrava e possuída por um demônio que fazia adivinhações. E, obviamente, por ser escrava, os donos, não se importando com da onde vem esse poder mágico, né? Essa magia, não me importando com isso, talvez nem sabendo que haja demônios, na completa ignorância, mas também na completa ganância para obter lucro, fazia dessa moça uma ferramenta para se ganhar dinheiro. Então as pessoas iam atrás porque isso sempre existiu desde de lá de trás, desde lá da época do Moisés, e vamos falar dele ainda. Estas coisas existiam tanto que na lei de Moisés o próprio Deus deixa claro que não haja no meio de vós, ou seja, no meio de Israel, né? Prognosticadores, adivinhadores, aqueles que consultam pelos mortos. Então, que não haja no meio de vós, Deus não está dizendo estas coisas não existem, deixa de bobagem. Não, ele está dizendo que não haja no meio de vós. Por quê? Porque fora de Israel estas coisas existiam. A gente tem um período terrível quando Manassés trouxe de uma forma institucional todas essas coisas que Deus não queria que Israel praticasse.
entre magia negra, ocultismo e outras coisas. Mas é só uma citação. Ah, e, e a gente. Então, o que, que acontece aqui, voltando em Atos 16? Não sabemos quantos dias, mas pelo menos mais de 2, 3 dias. Essa moça, todas as vezes que via Paulo, Silas, e o Lucas está acompanhando aqui, porque é ele quem registra isso, ele, o que que ela fala? Ela fala uma verdade, né? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Mas o Paulo, e vários dias, né? Eu falei 2, 3, aqui diz vários pode ser 10, 12, né? Se irritou com aquela atitude, né? Aqui é uma direção do Espírito Santo, e expulsou o demônio, ordenou no nome de Jesus, expulsou aquele demônio, e aí aquela outra história que já contei. Os donos viram que perderam o, o meio de ganhar dinheiro e foram para cima de Paulo e Silas, acusaram eles é gente de fora, está querendo aqui falar, impor a cultura deles, enfim, levaram ele para as autoridades, prenderam, né? É, foram presos como perturbadores da ordem, né? Digamos assim. Ah, enfim, é isso que acontece. E a pergunta que os estudiosos e os leitores da Bíblia fazem é por que o apóstolo Paulo se irrita, sendo que a moça falava uma verdade, né? Então, muita gente já respondeu essa pergunta. É uma pergunta importante. Por que o Paulo se irritou? Por que expulsou, né? Então, das muitas, eu já li, né, muitas possíveis respostas, mas uma delas para mim faz mais sentido, que é, como é que eu vou dizer, o descrédito do evangelho que poderia vir a partir dessa proclamação de um espírito imundo, né? E aí, como eu disse que ia citar Moisés, os irmãos lembram, e claro que lembram, que quando Moisés, já autorizado por Deus, foi lá para o primeiro contato com o Faraó para libertar Israel da escravidão no Egito, então foi ele e Arão, e Deus deu 2 sinais para Moisés: transformar a vara dele em serpente, o cajado que ele levava, e esconder a mão na roupa, a mão ia ficar leprosa, e depois ia esconder a mão ia ficar limpa novamente. Então, esses 2 sinais. E os dois obedeceram, foram falar com o Faraó questiona, conhece tudo quanto é divindade, né? E quem é esse Deus? E aí Moisés explica da maneira que foi orientado e faz o sinal. Mas quando ele faz o sinal, os eh, encantadores, o pessoal da magia, né, que faziam parte daquele contexto e daquela época, né, do contexto que eu digo, é que estavam por ali, né, no palácio, na convivência do faraó, vieram e fizeram o mesmo sinal, ou seja, transformaram também pedaços de pau em um ser vivo, né? Osmar, como é que isso é possível? Não faça a pergunta, é difícil, né? Existe o poder de Deus, mas as trevas também têm essas capacidades das quais a gente não conhece assim os limites, mas só para lembrar, quando Satanás foi provar o Jó, ele fez chover, fez cair raio, trouxe vento. Isso é só um detalhe para a gente pensar. E veja só, aí o sinal foi reproduzido, ou seja, invalidou, desacreditou Moisés. E o que Deus
Deus fez para que o sinal não fosse invalidado. A serpente de Moisés engoliu as outras. Cena bizarra, né? Cena bizarra e que eu não gostaria de ver. Mas aconteceu. E o que ficou provado ali? Que aquele que enviou Moisés e Arão tinha um poder maior, né? E depois, quando os eventos, pela poderosa mão de Deus, foram acontecendo no Egito, quando chegou eles iam imitando todos. Até no terceiro evento, eles disseram: isso aí é dedo de Deus, a gente não tem como reproduzir. Então, o que isso nos ensina? Que existe um poder do mal, que se vê nas magias, nas bruxarias, nos encantamentos, no ocultismo, mas que eles têm um limite. Mas o poder de Deus é para mais e para além. O poder de Deus é superior. E aqui o Evangelho poderia ser visto, segundo a explicação de algum teólogo, agora não lembro quem, né? Ele explicou o seguinte: se o Evangelho começasse a ser pregado e era comum que Paulo e Silas orassem, e enfermidades fossem, pessoas enfermas fossem curadas, e coisas assim acontecessem, ora, aquele espírito imundo poderia invalidar. De que maneira? Das pessoas fazerem uma leitura de que também era magia, porque foi alguém, através de magia, que anunciou ou que deu as boas-vindas à dupla de evangelistas ali, né? De alguma maneira, as pessoas iam olhar e dizer: realmente eles fazem coisas, mas a gente já sabia. Ou seja, a cobertura, a primeira fala, a, a ambiência ainda ia ser da fala de um espírito imundo. E isso poderia comprometer a pregação do evangelho ou achar que o evangelho era algo subordinado a essa magia ou algo parecido com essa magia aos olhos dos filipenses. O apóstolo Paulo expulsa o demônio e deixou claro: a gente não tem parte com isso, né? E aí, não um estudioso, mas o Osmar pensa e nem sempre está certo, eu fico considerando que quantas verdades a gente ouve a respeito de nós mesmos, a respeito do outro, mas são verdades na boca de espírito imundo e que a gente tem que expulsar, né? Eu vou dar alguns exemplos. Já repararam que às vezes na vivência de igreja todo mundo começa a falar determinada coisa e determinada coisa negativa, pessimista, mas que não deixa de ser uma verdade em si. Mas quando ela é reproduzida, isso é um ataque espiritual, são setas que o inimigo lança e começa a inflamar um monte de gente, incendiar um monte de gente, né? Coisas do tipo, olha, eu vou aqui jogar possibilidades só para a gente pensar. Uma verdade, aquela liderança daquela igreja é gente rude, é gente tipo espinheiro, é gente sem muito coração, sem amor. Isso pode ser uma verdade, mas quando isso vem é, querendo ter uma supremacia sobre toda uma congregação, essa verdade contribui para quê? Então, determinadas verdades na boca de potestade, na boca de demônio, só serve para invalidar o evangelho, só serve para prejudicar a obra de Deus, né? Ou então, frases do tipo: isso aqui não vai para frente,
Ah, isso aqui, eu não sei. Os irmãos podem pensar em palavras que todo mundo fala, mas que só serve para a ruína, para o descrédito, para desmontar aquilo que o Espírito de Deus está construindo. Então a gente tem que ficar muito esperto, porque determinadas coisas são verdades, mas quando elas são reafirmadas, espiritualmente falando, a gente precisa ficar muito esperto, porque está todo mundo falando determinada coisa. Às vezes pode ser o gemido das ovelhas, mas às vezes pode ser algo parecido com esse momento aqui. Algo que todo mundo começa a falar e que todo mundo concorda que tem verdade, mas determinadas verdades servem para quê, né? Não sara ninguém, não contribui para nada. Que nem uma vez um irmão veio falar comigo a respeito de uma história do passado de uma igreja. Algo que os antigos de uma determinada igreja fizeram. Aí ele veio me questionar, mas isso é verdade? Eu respeito tanto essa igreja, isso é verdade que aconteceu? E eu não disse se era verdade, se não era, mesmo desconfiando que era uma verdade. Mas eu disse, irmão, levantar essa história antiga de quase 50 anos atrás. 50 não, 90 anos atrás. Portanto, estou falando de uma igreja centenária. Levantar essa história de 80, 90 anos atrás contribui levantar na internet e fazer polêmica. Quem que lucra com isso? Quem que leva vantagem nisso? Isso abençoa quem? Então eu disse para o irmão, sem responder a pergunta dele, determinadas coisas que a gente fica querendo saber se é verdade ou não, contribui para quem? Se for para invalidar, prejudicar o evangelho, a vida de pessoas, a moral de uma família, a moral de uma pessoa, então a gente tem que tomar cuidado. Deus abençoe, meus irmãos. Espero que o Espírito do Senhor costure as minhas palavras no coração de cada um de vocês, na compreensão daquilo que possa ser aplicável ao entendimento e à vivência dos irmãos. Hoje eu falei demais mesmo. Vamos orar. Pai eterno, dá-nos a tua graça. Se conosco, dá-nos sabedoria e nos ajude, Senhor, a ter discernimento sobre tudo que vemos e ouvimos e acatarmos e acolhermos aquilo que prospera o teu reino e que edifica-nos e aquilo que é pró-evangelho e não contra ele. Oro no nome de Jesus. Amém.